Boa noite, povo de Deus, bem-vindo a mais um nosso Cernecast. Hoje o nosso episódio é sobre femininas, especial nosso mês da mulher. Meu nome é Vanessa, estou aqui substituindo aquele rapaz super simpático do último episódio. E está comigo a minha amiga Luísa Lima. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro vamos começar apresentando uma das nossas primeiras convidadas, né? Que é uma mulher muito sábia, nossa líder de jovens do Distrito 3, e minha mãe, a Marta. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo. Um pouco nervosa, mas muito feliz da gente poder estar falando sobre esses assuntos hoje. E é isso aí, vamos lá. Também está aqui conosco hoje a Camila, mãe do Estevão e do Felipe, que também é pedagoga. Muito bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui nessa mesa, né, com um assunto tão pontual e nesse mês tão especial para nós. Verdade. Bom, a primeira pergunta, né, para começar esse podcast é: o que é o feminismo? O que é o feminismo? Vamos lá, então. Bom, deixar claro, né, a gente não é especialista no assunto, né, mas a gente, de uma certa forma, tem que estar sempre aprendendo, e a gente que trabalha com jovens, a gente tem que tentar se inteirar dos assuntos, e a gente foi um pouquinho atrás sobre isso. O feminismo, então, é um movimento, né, criado de mulheres reivindicando, na verdade, alguns direitos. Inicialmente, começou para reivindicar alguns direitos, né? E aí, depois é que surgiu uns contratempos nesses direitos que elas começaram a reivindicar, digamos assim. E a tua visão, Camila, sobre o que tu vê assim do feminismo? Bom, como a Marta trouxe aqui, realmente começou algo muito bonito, que a gente olha assim, é um movimento que parece de fato muito bonito, né? Ali as mulheres procurando os seus direitos, né? Direito ao voto, direito à equiparação salarial. Só que de repente isso começa a mudar, né? Vem aí algumas ondas, vem uma segunda onda. E as coisas começam a mudar. Então, a gente, como cristã, e observando a palavra, a gente vê que em nada condiz com aquilo que a gente usa para reger a nossa vida. Exatamente. E também, assim, um ponto que eu acho que mudou o feminismo foi a questão, na verdade, das ideias marxistas, né? Do comunismo que entrou no feminismo. Não sei se vocês querem... Na verdade... Quando mudou, né, o feminismo daquela ideia original para o que é hoje? A princípio, assim, né, o que se sabe é que na segunda onda, que daí começou a criar a tal das ondas do feminismo, né, e aí começou, então, a segunda entre os anos 60 e 80, e aí ali surgiu alguns nomes que eram, na verdade, as cabeças literárias, né, do feminismo naquela época, que uma bem conhecida, que é Simone de Beauvoir, né, a famosa Simone. E ali, na verdade, elas não concordavam mais com a ideia das sufragistas, né? E aí todo aquele direito, aqueles direitos que elas queriam, que era direito ao voto, enfim, o que a gente comentou aqui antes, já não era o suficiente, né? Houve aquela revolta e aí elas começaram a exigir coisas que, enfim, né, as pautas delas eram bem diferentes, né? A tal da segunda onda daí já queriam o direito ao aborto, a liberação sexual, né, a diversidade de parceiros, né? Então, múltiplos parceiros. Então, na verdade, deturpou bastante a ideia original, né? Puxando a mulher mais para pro seu eu, né? Pro egocentrismo, pro eu posso, pro empoderamento, que há pouco tempo estava em alta, né? Até para se sentir mulheres maior e melhor que os homens, né? Isso. Masculinizou muito. Né? Exato. A mulher acabou perdendo a feminilidade, né? E se tornando, em busca de tantos direitos, ela acabou virando meio masculinizando, né? E de pegando feminismo. O lugar do homem. Tomando o lugar do homem, exato. Aí, tipo, hoje tem o papel da mulher e mais do homem. Elas somaram, em vez de facilitar a vida da mulher, meio que dificultou, né?
Na verdade, quando tu vai, né, ver as mulheres que estudam o feminismo hoje, as que são contra, digamos assim, as cristãs que entendem o mal que é esse feminismo, que elas começam a estudar essas mulheres, elas veem que são mulheres frustradas que queriam ser homem, na verdade, né? Elas queriam assumir o papel de homens. Então, o papel delas era o quê? É mudar a mentalidade das mulheres, porque aquilo ali, bom, tem frases bem conhecidas da Simone aí, que depois até a gente pode ler aqui, que é um absurdo, assim, é uma coisa, assim, bem pesada, né? Bem espiritual, falando, assim, bem diabólica, assim, a gente pode dizer, assim, nós como cristãs, né, podemos dizer, porque ela consegue, a ideia é corromper, né, aquilo que Deus criou, né, a ideia original, assim, da mulher. Elas tiraram a mulher do foco principal do papel, né, que Deus criou ela, para colocar um papel que não é dela. E então colocar sobre ela um fardo muito mais pesado. E é engraçado que para elas, as feministas, né, o fardo pesado é tu maternar. O fardo pesado é tu cuidar do teu esposo. O fardo pesado é tu manter a tua casa. Esse é o fardo pesado. Que nem uma frase, né, que eu até hoje estava falando com minha cunhada, minha colega de trabalho, e aí eu mostrei para ela uma frase da Simone, né, que ela diz assim: enquanto a família, o mito da maternidade não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob pressão. Nenhuma mulher deveria ter a autorização de ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, porque se elas tiver essa opção, muitas delas vão seguir isso. Que então, será? Né? Então, tipo assim... Isso vai totalmente contra a ideia de liberdade. Né? Exato. Exatamente. Não é à toa que hoje em dia muitas mulheres estão sobrecarregadas, né? Em questão do trabalho. Por ela, tipo assim, não que elas não possam trabalhar, mas elas colocam o trabalho acima das outras coisas na vida delas, né? Como prioridade. Enquanto na palavra a gente conta que Cristo nos chamou para uma liberdade, nos chamou para liberdade, para vida e vida com abundância, as feministas pregam que totalmente o contrário disso, né? É uma liberdade que escraviza, porque te coloca num lugar que não é teu. Te coloca num padrão que não é o que a mulher foi criada de fato para ser. Exatamente. Então, mais escraviza essa liberdade que elas tanto pregam do que de fato liberta. Verdade. E o que o movimento feminista gerou na sociedade de hoje? O que o movimento quer? Feminista gerou na sociedade de hoje. Tu quer começar a responder? Ai. É tudo que a gente tá vendo, né? É que tem outras perguntas, então acaba que a gente vai acabar respondendo, uma né? responde a outra, né? Mas... Eu acho que, na verdade, é aquilo que a gente falou, né? Distorcer a imagem da mulher que Deus criou, né? Exato. Principalmente. A inversão de valores, né? Hoje em dia, a mulher, ela, como a gente falou agora há pouco tempo, né? Ela não pode ficar em casa, ela não pode gostar de ser uma mãe, de ser uma dona de casa, né, de ser... Bom, a palavra submissa, então, isso é terrível, é uma coisa, assim, que afronta, né? Auxiliadora. Auxiliadora, nossa. Então, o que o feminino causou na nossa sociedade hoje é muita mulher frustrada, muita menina que não sabe, na verdade, o que ela vai ser, se ela vai ser uma feminista, se ela não vai ser uma feminista, porque... Hoje tem muita menina que diz que é, mas não conhece, na verdade, o original da coisa, né? Só se diz que é a verdadeira face. Porque para elas hoje isso é legal, é uma modinha, né? Mas porque com elas certeza... defendem os direitos das mulheres, porque eu tenho os meus direitos, mas elas não procuram saber o que verdadeiramente é o feminismo. Né? Exatamente. Então, o papel da mídia, digo por mim, né? Eu, quando criança, eu vi uma novela que tinha as feministas lá. E eu adorava aquilo, eu queria ser feminista. Então, acho que a mídia também tem um papel muito importante. É que mostra o lado bonito, ideias. né? Isso. Mostra o lado bonito do feminismo. Deixa. Se é que existe, né? O que para nós a gente sabe que não, mas... Deixa eu trazer algo pra mesa, que eu estudando sobre isso, eu fiquei, assim, apavorada, talvez seja essa palavra, que eu já usei frases sem saber que eram feministas, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, uma vez eu lembro, vou trazer um exemplo aqui, né? Eu lembro que eu tava muito brava com meu esposo e eu falei assim, ó,
eu sou mais macho que muito macho. Deixa que eu faço. Ele me olhou assim, decepcionado. E depois ele me chamou a atenção sobre aquilo. Ele disse, tu tem noção do peso do que você tá falando? Né? E qual o meu papel, então? Então a gente vê o que hoje na sociedade? Papéis distorcidos. O homem já não sabe qual é o papel dele. A mulher, né, também perdida nesse papel. Porque se eu ficar em casa, vão olhar pra mim e vão dizer, tu só fica em casa? Sim. Tu foi criada pra muito mais, né? Se tu sai pra trabalhar, e os teus filhos? Tu larga, assim, na escola o dia todo? Então, há uma cobrança, né? A mulher também fica perdida nisso tudo. Sim. E os filhos muito mais. Porque se os adultos que regem eles estão perdidos, Exatamente. imagina eles. Aproveitando o assunto, então, outra pergunta, né? Isso tudo reflete no papel dos homens. Uma geração que a gente está tendo, não sei se vocês percebem isso também, de homens fracos. Homens que não são o Não assumem macho o alfa. papel que não de são- homem. Não assumem o papel de homem. Vocês Sim. concordam que isso tem a ver com O feminismo? feminismo, com certeza. E nós, mulheres, também, de certeza. certa forma, incentivamos esse tipo de comportamento. Com certeza. Porque, na verdade, é aquilo que a gente começou falando, né? Ela quer assumir o papel de liderança, né? E aí, na verdade, muitas não deixam o homem ser o homem, né? Ah, não, mas do filho eu cuido, deixa que eu resolvo. A mulher tem muito disso, não, deixa que eu resolvo, né? E aí, não, o marido quer tomar uma atitude, uma coisa assim, e a gente, normalmente, ou é sanguínea, ou é colérica, Temperamentos. os temperamentos, assim, sabe? E aí, eu acredito que sim, a gente acaba gerando isso nos homens, sem contar, né, as mães que estão criando os seus filhos assim, né? Eles veem assim a mulher falando com o homem daquela forma ali, e os meninos estão já se criando desse jeito, assim, sabe? Sem ver aquela masculinidade dentro de casa, sem ver um sacerdote dentro de casa, sabe? Muitas vezes. É, quando a mulher fala assim, eu não preciso de homem, né? A gente foi criado numa cultura, numa sociedade onde a gente vê divórcios e a mulher, infelizmente, ela tem que tomar esse papel, né? De pai, mãe. Sim. Então ela acaba tendo que se virar e essa frase sai muito natural. Eu não preciso de homem, né? Que nem eu falei, eu sou mais macho que muito macho. Tem também, aqui em casa sou eu quem visto as calças. Essa é clássica. Essa não é deveria, né? Porque daí, imagina, teu filho, homem, te vendo dizer isso. Não, então, meu papel é o quê? Exatamente. Também na superproteção, né? Porque a gente, como mãe, a gente superprotege e não deixa eles verem como é ser homem, né? Exato. Então, de certa forma, nós criamos o machismo. Não é. Que muitas vezes as próprias feministas são contra, mas estão incentivando também, né? Exatamente. É um contraponto um do outro. Agora mudando um pouco, né? E eu quero saber na questão da parte do feminismo dentro da igreja, né? O que vocês dizem sobre isso? Feminismo dentro da igreja. Bom, na verdade, uma coisa não pode, ela não compactua com a outra, né? Então, assim, quando tu vai estudar sobre o feminismo, que nem eu estava vendo uma escritora falar, ela disse assim, como nós cristãos, né, tem várias igrejas, tem os pentecostais, tem os presbiterianos, mas cada um tem as suas diretrizes, né? E o feminismo, ele é assim, né? Independente da onda, porque tem uns ramos, digamos assim, do feminismo, ele são mais agressivos, outros nem tanto, mas todos, né, que nem ela disse assim, ela frequentou palestras, enfim, feministas para estudar, e ela disse que todas, sem exceção, tu tem que ser a favor do aborto. Tu tem que ser a favor de matar o bebê no ventre da mãe. Se tu não é a favor, tu não pode te falar que é uma feminista. Então, assim, no momento em que tu te diz cristã e tu diz que tu é feminista, tu tá apoiando o aborto. Então, assim, tu não é cristã, né? Então, não existe, não tem como tu ser uma coisa e dizer que é outra ao mesmo tempo. Né? Ou tu é luz, né? Ou tu não é luz. Então, não existe. Assim, se tu diz que tu é feminista, tu não é cristã, tu não conhece Jesus de verdade, tu não nasceu de novo, né? Porque tu compactuar com algo assim que tu aceita, concorda. Mas pensa bem, olha só, Marta, foi uma questão assim de estupro, coisa assim, não te dá o direito, né, de tirar uma vida. Então, assim, não fecha,
Não existe essa história de feminista cristã, a gente é, mas não é assim aquela radical. Não existe. Até porque quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo da nossa alma. Né? E se nós somos cristãos, nós reconhecemos isso e nós não podemos compactuar com aquilo que ele compactua. Então já começa por aí. Né? Como que nós vamos dizer sim ao aborto? Quando a gente sabe quem é que quer matar aquela vida. E quando a gente sabe quem deu aquela vida. Né? Independente da situação. E com tantos métodos contraceptivos, né? Por favor. Sim. As pessoas esquecem disso, né? Mas é Exato. aquilo, né? E que, inclusive, foi um direito que elas correram atrás. No feminismo, né? Exato. Mas é aquilo, tudo que elas lutam, que elas prezam, é para aquela questão assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser fazer sem me responsabilizar por nada. Exato. É aquela coisa, Entendeu? tipo assim, elas estão lutando pra isso, pra elas não assumir a consequência do erro delas. Eu posso ter múltiplos parceiros, eu posso sair fazer o que eu quiser. Se eu engravidar, eu vou ali e resolvo essa situação, porque eu não quero ter filhos no momento, ou eu jamais quero ter filho. Então, assim, eu quero ter esse direito porque eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E aí o resto, como diz o outro, que se exploda, digamos assim. Né? Essa é o que elas pregam, o que elas querem. Sim. Que daí tem a ver com o meu corpo, minhas regras, né? É. Essa famosa frase. Meu corpo, minhas regras. Olha, para mim isso não basta de egoísmo. Sabe? Egoísmo e mais uma arma que o inimigo usa para aprisionar, sabe? Para confundir a mente, sabe? Para fazer tu errar, fazer tu pecar e depois te acusar, sabe? Sim. Então, além do egoísmo, eu faço o que eu quero, é aquilo, né, que a gente falou agora há pouco tempo, fazer as coisas sem se importar com as consequências, né? É o meu corpo, eu decido o que eu faço, é meu, não importa se tem uma vida aqui dentro, eu faço o que eu quiser dele. Isso, para mim, é um pensamento extremamente egoísta. Né? Sim, ainda mais quando está num relacionamento, né? Sim. Por mais que seja teu corpo, daí entra essa questão bíblica, né? Eu separei aqui na 1 Coríntios 6, 19 ao 20, que diz o quê? Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, aqui, Paulo nos traz essa clareza. Vocês não lembram que vocês são templo do Espírito Santo? Então, se nós somos templo, o Espírito Santo mora em nós, faz sentido querer viver a vontade dele. Né? Sim. O que o Senhor tem pra mim? Te agrada a roupa que eu visto? Vamos falar dessa forma? Né? Te agrada o que eu uso? Te agrada como eu me porto? Sim. Né? Que nem elas dizem que, tipo, eu posso usar a roupa que eu quiser. Só que, tipo assim, elas saem, às vezes, vestidas de uma forma ridícula e não querem que os homens olhem pra elas, não sei o quê, porque elas têm o direito de mostrar o corpo delas. A gente volta aquilo. Elas querem fazer o que elas querem, sem ter as Sem ter consequências. Elas chamam né? isso de liberdade, mas pra mim, Exato. tu ter que mostrar teu corpo pra provar que tu é alguém não é liberdade, Exato. né? E em nada tem a ver com o cristianismo. Né? Nada Longe tem a de ver. Pelo contrário, eu não anotei aqui, mas agora trazendo em pauta, né? Diz assim, se teu olho te faz pecar... Exatamente. Né? Então... E o que Deus fala sobre nós, mulheres? Daí... Nossa. Fala muita coisa. Muita coisa linda. Né? Bom, a gente tem inúmeros exemplos de mulheres na Bíblia. Né? E nada mais que uma mulher que trouxe, né, Jesus ao mundo. Né? E enfim... Deus, eu acho que o que Deus fala na Bíblia sobre as mulheres é que ele notou as mulheres. Ele agiu com compaixão, né? Ele agiu com cuidado, que nem a mulher do fluxo de sangue, onde ele estava seguindo o caminho dele, né? Atarefado, enfim, com toda aquela multidão. E ele parou tudo. E ele tinha um destino, né? Ele tinha um destino, né? E aí ele parou tudo porque ele sentiu que ela tocou, né? E ela naquela situação ali, porque ela não podia nem estar ali, né? E ele usou de compaixão também com a mulher samaritana, quando na Torreira do Sol, digamos, né? Porque a sexta hora seria mais ou menos ao meio-dia, né? Onde Jesus foi até aquele poço e
usou de compaixão, falou com ela, né, conversou com ela. Enfim, eu acho que para mim é precioso, né, o que Jesus acha sobre as mulheres, foi isso, né, a pergunta, né? O que Jesus pensa sobre as mulheres. Jesus fala sobre as mulheres. Enfim, são tantos exemplos que tem na Bíblia sobre o comportamento, como foi Jesus com as mulheres, que é precioso, para mim é precioso, assim, como Deus, como ele vê a mulher, né? O mais triste de tudo isso é que o inimigo hoje, como tudo, ele tenta distorcer, né? Aquilo que Deus criou com tanta perfeição, aquilo que Deus fez com tanto amor, né? E o papel dele é destruir, tirar, né, o foco, destruir aquilo que Deus criou. Então, até isso, né, ele quer fazer é com que as mulheres elas achem que a Bíblia é algo retrógrado, né, que a Bíblia é machista, né, que Jesus, enfim, não gosta das mulheres, né, digamos assim. Então, para mim, Jesus é precioso, né, e a forma como ele tratou inúmeras mulheres na Bíblia, eu acho que já fala por si. Em Gênesis 1:27, né? Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a sua imagem, e para ele nós somos iguais. O que as feministas vêm agora trazendo em pauta, Deus quando criou o homem e a mulher, ele já colocou, perante mim vocês são iguais, não tem diferença, agora vocês têm funções diferentes. Sim. E ele capacitou tanto o homem quanto a mulher para viver essas funções, né? Então já começa por ele, já nos mostra que a gente é amada, né? Não há diferença. E a gente vê em Lucas 10:39, Jesus permitindo que as mulheres aprendessem, né? Outra busca das feministas pelo estudo. Sim. E Maria estava aos pés dele ouvindo sobre ele. Né? Vem Marta e diz, poxa, Jesus, eles deixam que ela escolheu a melhor parte. Né? Quando ressuscitou, né? Apareceu primeiro para quem? Sim, para as mulheres. Exato, para as mulheres. Né? Então, para quem que ele... Então, assim, eu acho que é só não ver, na verdade, a preciosidade que é a forma como Jesus tratou as mulheres, aquela que realmente está cega, sabe? Está cega, assim, por esse envolvimento, assim, que o inimigo colocou jogou no mundo, assim, né? Com essa questão do feminismo, não vê quem realmente ainda está cego, mas a gente crê, né? Que o Senhor tem levantado uma geração que está trabalhando, assim, que trabalha para que essas meninas hoje, né, não venham a cair nessa mentira do inimigo. Exato. Sabe? Que eles possam abrir os olhos e ler a palavra, né? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, quando tu te aprofunda naquilo ali, tu vai ler a palavra, tu vai ver quão precioso foi as atitudes, as ações que Jesus teve com as mulheres. Exato. Qual o papel da mulher na sociedade segundo a Bíblia? Conforme a Bíblia, o que vocês acham que seria? Bom, acham não, né? O que é o nosso papel na sociedade? Eu estava até comentando sobre isso antes de sair. E me veio claramente, assim, o papel da mulher na sociedade, né? Segundo a Bíblia, é o quê? É gerar, educar. Porque o que acontece? O papel da mulher lá na sociedade começa dentro do nosso lar. Nós estamos criando e gerando e educando as próximas gerações. Né? E quanto mais palavra nós colocarmos, quanto mais nós firmarmos de forma intrínseca no coração dos nossos filhos essa palavra, logo mais eles estarão fazendo isso e, consequentemente, as próximas gerações estarão recebendo desse mesmo fruto, dessa mesma semente. Né? Então, esse é o papel da mulher da sociedade. Né? É gerar filhos para a glória de Deus. E que esses filhos gerem filhos para a glória de Deus. Ou educar, né? Porque E a partir do educar, momento que a mulher exato, terceirizou a educação... Aí já é uma verdade. outra questão. Né? É verdade. Quer falar alguma coisa? Concordo com a Camila, né? E eu acho que uma coisa assim o papel da mulher cristã na sociedade. Eu acho muito lindo e importante a mulher cristã não só na questão de ser mãe, né, de gerar, que eu acredito que é a primeira parte, digamos assim, mas hoje tu vê, por exemplo, advogadas, médicas, sabe? Eu acho que é necessário termos mulheres cristãs na sociedade agindo em pontos estratégicos, sabe? Professoras cristãs, psicólogas cristãs, por exemplo. Tipo assim,
a Luísa passou fase de adolescência, né? E, enfim, ainda tá. E a gente sabe o quão importante é tu ter uma pessoa, porque mãe falando é uma coisa, né? E aí, quando eu conversei com o Fábio, eu disse assim, eu acho que era bom a Luísa... Enfim, ela tinha uma amiga que ela tinha um carinho muito grande, a menina saiu da igreja, ela ficou muito abalada com aquilo. E aí eu disse assim, não, eu quero procurar uma psicóloga para Luísa. Mas primeira coisa, a gente como mãe cristã, tu vai procurar quem? Uma cristã, para tratar daquilo ali. Eu não vou entregar minha filha na mão de qualquer mulher para dar ideias absurdas, incluindo colocar ideias feministas na cabeça da minha filha. Não que a psicologia vai ensinar coisa errada, mas é que as pessoas que não são cristãs Exatamente. acham que a gente é errado, né? Exatamente. Então, tenta Um exemplo aquela teoria, né? Eu tenho uma amiga que contou, enfim, uma história que a menina dela estava tendo problema na adolescência e ela procurou uma psicóloga qualquer, assim, né? E aí a menina, ela tinha, assim, alguns problemas, sons, enfim, e ela começou a incentivar a menina a colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. E ela falou assim para essa mulher, é que ela tem um lado assim meio de psicopatia, mas ela tem que usar isso, ela tem que botar para fora isso, assim. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Nós como mães cristãs com que a gente está entregando os nossos filhos, né? Porque na escola a gente não pode selecionar só professores cristãos. Quem dera. Né? Quem dera, né? Quem dera. Mas, assim, a importância da mulher cristã na sociedade nesses ramos, assim, sabe? Uma médica, que nem eu sigo aquela doutora Elisama, né? A cantora aquela, né? Ela disse assim que ela cantava, louvava, assim, mas ela como médica, ela cuidava de vidas, né? E como cristã, cuidava de almas. Então, acho que o papel da mulher na sociedade, ele é indispensável, eu entendo assim, em todas as áreas. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Né? Deus. Então, seja no profissional ou seja dentro do lar. A gente não mencionou aqui, mas vem muito a maternidade, vem muito o cuidado do esposo, o auxiliador, a mulher, porque esse é o papel. A Bíblia não condena o mercado de trabalho. Pelo contrário, a gente vai encontrar, tem Lídia, né, que ela vendia púrpura, tecido de púrpura. Provérbios ali, né? Provérbios, exatamente. 31 fala que a mulher, ela trabalhava, enfim. Mas a Bíblia fala o quê? Entre o mercado de trabalho e entre tu pegar o teu primeiro ministério, que é a tua casa, né? Mas independente de onde a gente estiver colocada, que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente. Né? A mulher, ela foi chamada para edificar. A mulher sabe, ela edifica onde ela está. Né? Então, em casa, ela edifica o esposo, no trabalho, ela edifica pessoas. Né? Ela foi chamada para isso. Sim. Não para se auto-edificar, né? não para se auto-promover, não para se auto... E por falar em o coração, né? A gente pode estar no trabalho, pode fazer, né? Mas que nem o teu lar, a tua família tem que estar em primeiro lugar, né? Aí eu gosto muito de Mateus 6, 21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Né? Então, isso para mim é bem importante, porque eu já passei por uma fase assim, onde meu trabalho... Eu sempre nasci e me criei na igreja e sempre tive muita atividade na igreja. E nessa época nós tínhamos um grupo de louvor, nós participávamos de um grupo de louvor, eu e o Fábio, a Luísa era pequena, e o meu trabalho era mega importante para mim, sabe? O meu coração estava ali, né? E quando o teu coração está naquilo ali, não está na tua prioridade, que é o teu lar, o teu marido, a tua filha, né? A tua vida com Deus, a coisa não está certa. Sabe? E aí, quando tu não quer entender isso, quando tu não quer... tu sabe que tá errado, mas tu não quer admitir, né? A gente, como mulher, às vezes tem esse... né? Se o homem já tem, tu imagina a mulher, né? A mulher tem esse quezinho, assim. E eu sabia, assim, que a coisa não estava certa, assim, sabe? Mas eu pensei, não, mas eu não estou fazendo nada de errado, sabe? Eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu trabalho, eu cuido da minha filha, eu cuido da minha casa. Mas o meu coração não estava onde deveria estar, né? E aí eu tive que parar de trabalhar porque eu fiquei doente. Não quer dizer que Deus vai colocar a doença na pessoa para, né? Mas naquele caso ali, Deus... né, foi falando, foi, né, mostrando, e aí às vezes a gente não quer entender, a gente não quer ouvir.
É importante trazer isso porque a gente precisa aprender a respeitar as estações. A palavra vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então vai ter tempo da gente ser solteira, vai ter tempo da gente ser noiva, vai ter tempo da gente ser esposa, depois vai vir o tempo dos filhos, vai ter o tempo de cuidar dos filhos, de se entregar ali naquele momento, né? Mas depois vai vir outras estações. Eu tô vivendo bem isso. Eu disse pro Davi, nossa, há pouco tempo atrás, eu ficava totalmente em casa. Às vezes eu queria sair um pouco, eu brigava. E aí agora eu tô vendo os meninos ir pra escola e eu vi que mudou a minha estação, né? Sim. Tanto que eu tô aqui, os meninos estão lá com o pai e eu tô assim, como assim? Tá acontecendo muito rápido, eles estão crescendo, né? Então, assim, o Senhor tem uma palavra para cada estação. A gente precisa também estar com os nossos ouvidos alinhados, né? Atentos, com o que Deus está falando sobre cada estação nossa. Porque se a gente estiver no lugar errado, vai ser peso. Vai ser peso. Agora, se nós escolhermos aceitar e entender a estação que Deus está nos chamando para viver, vai ser lindo. Importante as meninas escutarem isso, né? Exato. Existe um tempo para todas as coisas. Tempo para namorar, gurias. Tempo para noivar. E se tiver fora do tempo de namorar, vai ser pesado. Não vai ser legal. É um momento para todas as coisas, né? E o que a Bíblia diz sobre o machismo? Machismo, meu Deus. Como esse Jesus lidou tá com situações assim, né? Tá. Primeiro, eu queria trazer em pauta que o machismo, ele não como é que a gente vai falar assim, não é contrário ao feminismo, né? Na verdade, o machismo traz o homem, assim, em pauta como superior à mulher, né? Ele é aquele que faz e acontece. Esse é o machismo, né? Vem lá, questão do patriarcado, enfim. Preconceito daí, né? Isso, exato. Até mesmo casos de violência. Exato. Sim. Eu não encontrei, pelo menos, nada na Bíblia que fale sobre o machismo. Mas eu encontrei algumas passagens que são pontuais, que Jesus, né, que Deus deixou. Ele ensina os maridos como tratarem as suas esposas. Inclusive, é tão lindo porque ele fala que maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Gente, quem não vai querer se submeter a um homem que ama a esposa ou que se esforça, né? Querer ser humano, assim como a gente vai ser imperfeita, ele também. Então ele fala, peraí, não é assim, não é tu decide, acabou, não é tu que faz e acontece, não é assim. Né? A mulher, pra mim, ela tem um valor. Ele nos coloca lá em cima, se a gente for perceber. Né? E diz pra mim, ó, tu cuida do que eu tô te entregando. Isso aí, concordo com o número que a gente teria seria a questão da mulher adúltera ali, né? Que Jesus, naquela referência ali, que ele fala, atire a primeira pedra, né? Aquele que não Enquanto tem todos, porque os homens... Sim. Né? Se fosse um homem ali, não teria gerado tanta polêmica, né? Naquela sociedade daquela época, né? Sim. Era normal o homem. E a mulher, no caso, todo mundo queria julgar. E aí Jesus foi lá. Sim, até porque usou de compaixão, né? Mas também deixou claro, vai e não peques mais. Né? Ele usou de graça, de compaixão ali, mas deixou claro para ela assim, ó, eu não te acuso. Né? Mas mude a tua atitude, né? Muda de rota, não peques mais. Né? Então Deus ele usa de compaixão, ele nos acolhe, né? Mas também nos instrui. Ó, né? Tu errou até aqui, mas aqui, ó, tô te perdoando, né? Enfim, tô te acolhendo, mas muda de vida. Né? Se a gente for ali, os fariseus, eles trouxeram só a mulher. Pela lei, eles estavam infringindo a lei, porque eles deveriam... Foi pego os dois. Então, eles deveriam ter trazido os dois. Imagina, Jesus mostra, não, vocês já estão começando errado. Então, peraí, como assim? Então, aquele que não tem pecado, né, atire a primeira pedra. Sobrou algum? Não. Então, nem eu te condeno, né? Olha que coisa linda. E é importante pontuar algo que eu levo pra vida, é que meninas, prestem atenção, não sei se tu já namora, não? Preste atenção como o menino, né, ele atende a mãe, como ele se relaciona com a mãe. Porque a forma como ele vai se relacionar com a mãe é a forma que ele vai se relacionar. Né? Eu lembro que eu cuidava muito isso no meu esposo. Eu digo pra ele, tu não cuidou muito? Porque eu era mais sapeca, assim, mais rebeldezinha. E ele sempre teve muito cuidado, assim, com a minha sogra. Eu sempre via, assim, ele podia estar bravo, mas ele mantinha o respeito, nunca faltou com respeito, né? E hoje eu colho esses frutos, né? Então, percebam, fiquem atentos e vice-versa, claro, mas aqui a gente tá falando, né, trazendo para as meninas. Então, como líder de jovens é o que eu costumo dizer, né? GC, então,
Um e outro a gente fica falando sobre isso, né? Quando surgem esses assuntos assim, a gente fala, ó, primeira coisa, exatamente o que a Camila falou, cuida, tu tem que prestar atenção, Exato. como é que se porta em casa, como é que trata a mãe, né? Trata com desrespeito, e os guris também, eu digo, e aí? Ela é comprometida, né? Porque, não adianta, eu estudar, é porque eu tô estudando, não. A gente estudava e ajudava a mãe em casa e trabalhava, e, enfim, é tanta coisa. E isso não pode mudar. Não é porque tem muita coisa que é legal, que tem evoluído, tem mudado, mas tem coisas assim, ó, que são primordiais, não podem mudar, sabe? Então tem que cuidar, tem que cuidar. O machismo vem colocando o homem acima, né? E a Bíblia vem colocando o homem e a mulher lado a lado. Lado a lado. Agora, que nem tu comentou um pouco, né, das meninas, por que vocês acham que as mulheres e meninas perderam a sua essência, né, a sua feminilidade hoje em dia? Eu entendo que uma das coisas assim é que quando tu acaba perdendo isso, é que tu perdeu a essência que com Cristo, na verdade, né? E o feminismo, ele quando a menina ela não tem a convicção do que ela é em Cristo Jesus, ela fica vulnerável para aquilo que está falando, que aquelas ideias que vão surgindo, que a amiga fala, que o professor fala, que as redes sociais estão colocando ali como bonito, ela vai se influenciar, né? Então eu acho que o feminismo ele contribuiu absurdamente assim para mudar essa essência não só de meninas, de mulheres mesmo, né? Que elas não têm certeza no que elas são, sabe? Elas não têm certeza do tipo de mulher que são, do tipo de menina que são, daquilo que Deus tem para elas, sabe? Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, né? E às vezes a gente, por isso que fala, né? Quando as femininas falam que as que são do movimento, elas são mulheres frustradas, né? E às vezes as mulheres frustradas, elas criam meninas assim fracas, frustradas muitas vezes, né? E elas são vulneráveis, né, a isso tudo que o mundo está colocando aí. Então, quando tu não te reconhece em Cristo Jesus, é muito fácil tu perder a tua feminilidade, né? Mas Jesus está aí para mudar essa história, né? A gente crê que o Senhor está aí Jesus veio para salvar, libertar, transformar e para curar, né? Aquilo que se tu tem algo assim que te machuca, né, que te fez perder a tua feminilidade, o Senhor pode restaurar, né? Eu creio nisso. Eu costumo dizer que aquilo que você não identifica, você não é curado. Porque a gente precisa identificar, né? Buscar em Cristo, Senhor, o que eu ainda preciso ser transformado, o que eu ainda preciso, né? Eu sou fruto de um casamento frustrado, né? De um pais divorciados, de uma mãe que teve que ser pai e mãe ali. Então, essas frases que eu trouxe para vocês, eu ouvia. Quando eu casei, eu levei. Sou filha. E eu entendo a minha mãe, claro, porque ela precisou sair para trabalhar, deixar nós, enfim, né? E eu até anotei aqui, eu nunca vi ela chorar. Hoje, adulta, conversando com ela disse, filha, eu chorava muito, mas eu chorava no banheiro quando eu ia tomar banho, eu chorava quando vocês estavam dormindo, depois eu tinha que estar de em pé para vocês, eu precisava ser forte, né? Então, quando eu casei, eu vim com essa força toda, né? Vou dominar o mundo agora, casei. E aí, Deus precisou, então, começar a desconstruir. Por quê? Porque senão não tem casamento que aguente. Não tem casamento que aguente. Se eu não me colocasse no meu papel e deixasse o Davi ser quem Deus chamou ele para ser dentro de um lar, nós íamos viver nessa briga, né? Em conflito. Então eu precisei ser quebrada ali, trazendo, né, para elas entenderem um pouquinho, Sim. Porque eu vivi, eu passei. Então eu precisei ser curada, transformada, lapidada, entender o meu papel, né? E ele, então, poder ser o homem, né, da casa, porque eu não podia mais vestir as calças, eu precisava entender o meu lugar, né? E como é bom, né? E como se torna um casamento, as meninas que estão assistindo a gente, como é bom, como se torna um casamento gostoso, bom, Leve. Quando a gente entende o nosso papel no Exato. casamento, sabe? Quando a gente deixa o nosso marido ser o sacerdote da casa. É muito bom, gente. Sabe? Porque assim, ó, tu vai ser cuidada. Protegida. O papel é isso, é Exato. Tu ser cuidada, tu ser protegida, tu deixar ser cuidada. O problema é que hoje em dia as mulheres não querem deixar ser cuidadas. Né? Esse é o problema, né? Então a gente tem que entender isso, que o homem tá ali
para nos cuidar, nos proteger, nos amar, né? Só que às vezes nós não deixamos isso acontecer, né? A gente vai perdendo essa feminilidade, né? Aí imagina, tá sempre querendo abraçar um monstrinho ali. Eu até queria te abraçar, mas tu tá virado no monstrinho, né? Brava, eu que sei, eu que faço. Né? Eu lembro que por várias vezes eu ouvia dele assim, nossa, é tão bom quando tu tá assim, chorando, meiguinha, daí eu posso, né? Eu não sei porque acho que eu já escutei isso também. É tão bom assim quando tu tá calminha. É tão bom, né? Quando tu mostra o teu lado feminino, eu disse, ó, senhora amada, vamos lá tentar mais. Deus transforma, Camila, Deus transforma. É verdade, nós tô vendo aqui outra prova viva. Quando eu era adolescente, minha mãe dizia assim, minha filha, a gente tem que ser submissa ao marido, e minha mãe é uma mulher assim, de temperamento muito forte, sabe? E meu pai é todo romântico, assim, a minha mãe foi criada, assim, de uma forma muito... Ela trabalhava, na verdade, em obra com meu avô, né? Então, ela tem aquela questão, assim. Sim. E, né, a gente vê aquela... Minha mãe trabalhava em 2, 3 serviços num dia, né? Ela era faxineira, então ela limpava 2 apartamentos e mais uma escadaria de um prédio, né? Então ela chegava em casa, tinha toda aquela função de casa. Eu tenho alguns irmãos, são vários irmãos. Então, e ela limpava a igreja, né? Então ela tinha que ser aquela mulher extremamente forte, né? Meu pai sempre foi um homem trabalhador, muitas atividades na igreja, né? E a minha mãe com muitos filhos pequenos, tu via aquela mulher ali forte o tempo inteiro, né? Tu vai te espelhando naquilo ali, tu vai vendo aquilo ali, sabe? Mas eu disse assim, eu, submissa, nem pensar. Não, então não caso. Casei com 18 anos, né? Glória a Deus que o Senhor transforma. Também todo dia é uma mudança, todo dia é uma renúncia. Eu digo para as meninas, e elas sabem do que eu estou falando, no GC, eu digo para elas assim, todo dia a gente tem que matar o nosso eu, né? Renunciar a nossa carne, as nossas, né, euforias, aquilo que vem à tona, assim, aquela mulher que quer sobressair, porque o teu papel não é esse. O papel é ser submissa e se deixar ser cuidada, ser amada. E que nada tem de mal nisso, né? Nada tem. Pelo contrário, né? É abraçar a missão. Então, se tu casou com teu esposo, nós casamos, né? Ele tem uma missão, né? Que é, enfim, manter aquela família unida e andando pra frente, prosperando, vamos dizer assim. E nós abraçamos essa missão. Então, vamos lá, nós vamos fazer dar Exatamente. certo. Né? E ser forte não tem nada a ver, não te impede de ser submissa. Não é uma coisa ser uma mulher forte. Outra claro. É submissão. Pra gente ir pro final já do nosso podcast, é um assunto bem alto, né? E um pouco polêmico. Porque as pessoas hoje veem a maternidade como fardo. As mulheres hoje têm alta isso. Vê muito vídeo reclamando, né? Ai, nasceu ali o puerpério, a culpa toda é do puerpério. Já vi mulheres falando, tipo, eu amo minha filha, mas eu odeio ser mãe, eu não gosto. Gente, tá muito popular isso. Isso tá muito popular. Vocês têm a falar. Não, eu vi um vídeo de uma menina que ela luta contra o feminismo, assim. E aí ela postou, saudade da minha barrigão, não sei o quê, enfim. E aí o triste é tu ler os comentários, né? Nossa, eu quero ser infértil. Nunca na minha vida quero ser mãe, não sei o quê, isso aí, aquilo. Bom, gente, eu não vou repetir aqui todos os comentários que eu li, porque é muito triste de tu ouvir. Mas, no meu entender, assim, no meu ver, isso é aquilo que a gente começou a falar lá no começo, sabe? Tu não querer ter trabalho para as coisas, sabe? Tu querer ter uma vida descomprometida, sabe? A Bíblia diz que filhos são herança, né? São bênçãos de Deus para nós. Mas não vamos aqui, né? A gente tem que falar a realidade. Nós, como mães, filhos, dá trabalho, né? Dá trabalho, dá gasto, né? Mas eu não me imagino ser o meu milagre, né? Porque a Luísa é o meu milagre, né? Então, o que eu tenho, a gente costuma dizer assim, depois de Jesus, que a gente tem de precioso nessa terra aqui é os nossos filhos, nosso esposo, né? Nossa família. E só que as mulheres de hoje em dia, elas priorizam a carreira. Não tem nada de errado tu ter uma carreira, não vejo absolutamente. É bênção tu ter uma carreira, tu te formar e trabalhar na área, né? Como a gente falou, colocar mulheres em áreas específicas, mas é difícil hoje em dia tu ser mãe, ser profissional, ser mulher, né, cristã, ter as tuas atividades na igreja.
E essa geração que vem, infelizmente, é uma geração que as coisas são tudo muito fáceis, sabe? Eles querem tudo assim para ontem, para agora, e tudo tem que ser fácil, senão se dá trabalho, eles não querem. E filho te custa tempo, te custa dedicação, te custa entrega, né? Noites sem dormir, né? Enfim, mas não existe mais nada mais precioso do que termos filhos, né? Do que os nossos filhos, né? Então, assim, eu digo para essas meninas assim: tenham filhos. Vocês só vão saber o que é isso depois que sentir o bebê mexendo dentro de ti. Se tu não pode ter filhos, enfim, né? O Senhor pode te dar de outra forma, né? Mas é uma geração que quer tudo assim, muito fácil. E aí, para eles, é muito trabalhoso ter filho. A gente tem duas escolhas, né? Como a Marta falou aqui, a gente tem ou olhar para dentro da palavra, né, que diz o quê? Que filho é herança. Filho é uma recompensa. Então, ele é algo divino, que vem de Deus para o nosso ventre. Deus nos entrega algo divino da parte dele. Então, ou tu começa a construir essa verdade dentro do teu coração, da tua mente, e automaticamente isso sai e influencia, ou a gente vai para dentro das redes sociais e se junta com aqueles que o inimigo já deturpou. Já virou os valores. Né? E além disso tudo, Marta, eu vejo também que o filho ele vem para quebrar cada vez mais o nosso eu. Muito, né? Quer ser parecida com Jesus? Tenha filhos. Quer ser cada vez mais parecida com Jesus? Tenha filhos. Você tá louca para dar um grito? Para! O Espírito Santo assim, tenha paciência. Abraça, né? Então ali é um moldar de Cristo, assim como o casamento é um primeiro moldar. A senhora diz assim, não, tu tá aguentando o casamento agora, passou de nível. Vamos passar de nível. Depois vem outro nível, a adolescência. Ai, não estou preparada. Bom, graças a Deus, eu não posso reclamar da adolescência da minha filha, porque, olha, Senhor, que bênção. É uma benção. Minha filha, não é porque eu tô na presença dela, mas ela sabe. Então, também. Deixa, não tem problema, eu gosto. Ai, gente, que desafiador. Não, é um desafio, mas assim, tu tem que estar assim, ó, entregue para Deus, porque cada tempo que passa é uma fase, que a gente falou. Sim. E são fases, adolescência, tu vai ver. É fase porque vem a insegurança, né? Vem aquela insegurança, aquela questão assim, o que eu vou fazer no futuro? Como é que vai ser? Com quem eu vou casar? Enfim, sabe? E aí tu tem que estar preparada, né? Para aconselhar, para ajudar, e nem sempre tu tá preparada. Aí a gente corre para os pés do Senhor e ora e pede para o Senhor sabedoria. E Ele dá. E Ele dá. Porque se não for o Senhor na nossa vida, o que vai ser de nós, né? Então, é isso aí. Eu tenho uma frase, né? Desde que eu tive o primeiro filho, aquilo que Deus dá, Ele se responsabiliza. Então, para quem pensa, e realmente é um gasto, se a gente for ver, né? Mas eu lembro que tanto o Estevão quanto o Felipe mais, porque ele precisava de leite, e o leite que ele tomava por semana era R$70. Isso há 4 anos atrás, né? E não faltou uma vez. Esses dias eu até testemunhei sobre isso num culto, e uma irmã depois no final me pegou, irmã, ora por mim, porque não pode faltar leite pra esse menino. Mas nunca faltou, gente. Às vezes a gente pensa assim, e fralda, e isso, e tá tudo tão caro. Mas se Deus te deu, Ele vai se responsabilizar. Então, isso a gente não precisa se preocupar. E assim como a gente está falando da questão financeira, é em tudo. A sabedoria, como a Marta está falando. Cada filho que ele dá uma direção. E aí entra a gente aceitar a estação. Porque se você entender que Deus te chamou, te deu um filho, agora eu preciso que tu cuide dele. Eu deixo um pouquinho profissional agora, eu preciso que tu cuide, ou administra aqui, porque eu preciso que tu esteja atenta e alinhada comigo. Que eu vou te dar as direções para esse filho, e depois eu dar para outro filho, e assim. Em tudo, ele supre tudo. E é muito engraçado, rapidamente falando, que a gente, como ser humano, né, tu quer manter as coisas organizadinhas, certinho, e eu, quando fui para ter a Luísa, a gente programou a Luísa, eu e o Fábio, assim, né, e eu fiz todo um convênio para mim ter a Luísa, enfim, né, tá, e aí eu fiz, na época, o convênio da Ubra, e tá, tudo bem, eu fiz ainda um convênio personalizado, que eu tinha vários médicos, enfim. Quando eu estava no 6º mês de gravidez da Luísa, a Ubra faliu. E aí a minha médica, eu constava lá no Mãe de Deus, ligou para mim, assim, eu estava trabalhando só, eu não vou mais atender, assim. Procurei inúmeros médicos, não, a Ubra a gente não atende mais. Fui na Ubra lá, que daí só tinha os médicos que atendiam na Ubra, fui lá para constar. A médica disse, é meu último dia que eu trabalho aqui, porque olha só, não tem condições de trabalhar. Eu entrei em desespero, assim, meu Deus, a gente planejou e tu me deu essa criança, não sei o quê.
E nesse tempo, no trabalho do Fábio, eles estavam trocando o convênio. E a gente pensou em contratar um convênio, mas tem a carência. Sim. E para gravidez não tem chororô, né? E aí, Deus foi aquilo, né? Para tu depender de Deus, né? Tu acha que tu tá, programada, aquela coisa certo. toda, tá tudo certo. Deus diz, Não. só um pouquinho. Quem rege a tua vida sou eu, não é tu, entendeu? E aí, eu desesperada, o Fábio só dizia pra mim assim, calma, amor, calma, vai dar tudo certo, o senhor vai prover, o senhor vai, não sei, mas o senhor vai dar um jeito. E eu desesperada, né? E aí, no último dia que o Fábio poderia contratar o novo, que estavam trocando de convênio na empresa dele lá, o Fábio explicou toda a situação pro cara do RH. Ele disse, cara, aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar encaixar ela, vou tentar botar, não sei se vai dar certo, porque ela já tá grávida, assim, mas vou tentar. Resumindo, a médica que eu constei na Ubra, ela tinha um consultório em Porto Alegre, que ela atendia pela Unimed. Comecei a consultar com ela, ganhei a Luísa lá no Moinhos, né, com uma pediatra maravilhosa, e o senhor cuidou de todos os detalhes. É melhor, né? Da Ubra pro Moinhos foi um upgrade. Meu Deus, né? Um upgrade do tanto, Senhor é né? boa, perfeita e agradável. Então, o senhor cuida, ele cuida dos seus. Então, não precisa ter medo, né? E a Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Embora a gente, ainda mais como mulher, a gente tenha aquele problema da ansiedade, mas o Senhor cuida. Pode ter certeza que Ele cuida. E a vontade dele é sempre melhor. Sempre. Verdade. Se fechou uma porta aqui, você confia no Senhor, não se preocupe, vai vir uma melhor ainda. Logo a seguir. Fechou. E para encerrar, uma breve mensagem para as meninas cristãs dessa geração agora. Camila. Começar? Bom, tudo que foi criado aqui nessa terra, ele tem tempo de validade, ele é corruptível. Então, eu convido aí as meninas que gostam, que têm esse lado, assim, procurem, sim, estudar, mas procurem dentro dessa palavra aqui, que ela é incorruptível, né? Ela é imutável, ela não muda. Desde o início ao fim, muitos anos atrás, ela é a mesma, ela não mudou. E aqui tem verdades que vão te levar para o céu, para pertinho de Jesus. Então, procure as respostas aqui. Porque tudo aqui nessa terra, né, é corruptível. Ele vai se acabar em algum momento. Mas isso aqui é eterno. Essas verdades contidas aqui é eterno. Então, se tem um lugar para você pautar a sua vida e ser bem-aventurada, é aqui. É nesse lugar, é nessa palavra. Amém. E o que eu gostaria de falar também, eu costumo dizer para as meninas, e não só para as meninas, né, para os meninos, que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Né? Então, aquilo que a Camila falou ali, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Não importa o que a influenciadora disse ou o que a professora da escola disse, importa qual é a tua personalidade, o que tu entende, como é que tu é com Deus, aquilo que a tua vida com Deus, como é que ela é. A gente tem que entender, meninas, que nós somos escolhidas desde o ventre da nossa mãe. Nós somos princesas do Senhor, nós somos amadas por Ele. A Bíblia ela tem inúmeros relatos de como Deus tratou a mulher, como Deus tratou. E nós temos que nos achar em Cristo. No momento em que nós reconhecermos a nossa identidade em Cristo, não tem professora que vai dizer para ti como é que tu tem que ser. Porque tu vai ter a convicção do que tu é, do tipo de menina que tu é, daquilo que tu nasceu para ser, né? E nós, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, a gente só tem que entender, nos reconhecer em Cristo Jesus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, aquilo que a gente falou, Ele se responsabiliza por tudo. Então, só creia que a tua vida é Ele que rege, é Ele que cuida, né? E se tu deixar Ele tomar as decisões por ti, tu pode ter certeza que a tua vida vai ser próspera em todos os sentidos. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Esse bate-papo aí que foi Muito bom, muito bom. aprendizado, mas A gente que agradece. Gostaríamos, aquele discursinho chato, né? De final de podcast, deixa o like, compartilha, isso aí a galera tá cansada de ouvir. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por mais um Cernicast. Cast. Deus abençoe.